Quando Jon Favreau assumiu a direção de Homem de Ferro, ele planejava originalmente apresentar o Mandarim como antagonista. Porém, o roteirista de quadrinhos Mark Millar o convenceu de que o personagem era fantástico demais para a abordagem mais realista que Favreau queria dar ao herói. Assim, Favreau mudou de rumo e fez de Obadiah Stane o vilão, especialmente depois que Jeff Bridges foi escalado para o papel, ainda que Stane já tivesse sido planejado como antagonista secundário. O Mandarim então seria guardado para o terceiro filme, já que, segundo Favreau, quando Thor e toda a magia fossem introduzidos no MCU, os Dez Anéis Mágicos não pareceriam tão fora do lugar. Ele comparava essa construção com o Império em O Retorno de Jedi, que poderia soar deslocado se tivesse aparecido já em Uma Nova Esperança. Na visão de Favreau, o terceiro longa também seria Os Vingadores, com ele mesmo na cadeira de diretor. Mas após Homem de Ferro 2, tudo mudou. Durante as negociações para que Favreau retornasse, ele se sentiu desvalorizado pela Marvel, mesmo após ter sido responsável pelo primeiro grande sucesso do estúdio. Apesar de um acordo ter sido fechado depois das negociações longas e complicadas, a Marvel não queria pagar novamente um valor tão alto para um diretor. Assim, ele decidiu procurar alguém de renome, mas disposto a receber bem menos para dirigir Os Vingadores, escolhendo no fim Joss Whedon. A frustração, no entanto, era mútua. A Marvel havia interferido pesadamente no trabalho de Favreau em Homem de Ferro 2, transformando o projeto em um verdadeiro comercial para os Vingadores, e exigindo isso sem sequer um roteiro finalizado, enquanto a produção era apressada. Decepcionado com o resultado e como Mickey Herc afirmou que ele se sentiu com as pernas quebradas pela Marvel, Favreau não tinha interesse em passar novamente pelo mesmo nível de interferência criativa. Mais tarde, ele mesmo diria: sair de criar e dirigir esse universo para me tornar apenas o Happy Hogan em Os Vingadores foi, não vou mentir, estranho. Para escrever o filme, a Marvel contratou Zack Penn, que havia feito o primeiro rascunho de O Incrível Hulk de Edward Norton. Seu roteiro para Os Vingadores passou por 4 anos de escritas e reescritas, acompanhando a evolução da fase 1 do MCU. Assim como Favreau, Penn tinha preocupações sobre como os elementos fantásticos de Thor se encaixariam ao lado da alta tecnologia de Tony Stark. Por isso, reduziu consideravelmente o papel de Thor e acreditava que o herói deveria estrear Os Vingadores com um filme solo vindo depois. Além disso, Penn planejava introduzir Loki bem mais tarde na trama e até cogitou usar o Caveira Vermelha como vilão principal. Essa foi a razão pelo qual o vilão não morreu em Capitão América, o primeiro Vingador, sendo transportado pelo Tesseract para abrir espaço para um retorno em um futuro filme. Inclusive, o Weaving havia assinado o contrato para 3 filmes acreditando que voltaria em Os Vingadores. No entanto, quando Chris Hemsworth foi escalado, Penn percebeu que ele encarnava perfeitamente Thor e que consolidou sua participação no filme. O mesmo aconteceu com Loki. Após Tom Hiddleston ser escalado, ficou claro que ele era a escolha ideal como vilão de Os Vingadores. Penn até escreveu uma cena em que todos tentam erguer o martelo de Thor, que claro, acabou sendo usada depois em A Era de Ultron. Em relação ao Hulk, Penn realmente queria que Norton retornasse, pois acreditava que ele era perfeito para o papel, e partia do pressuposto de que isso aconteceria. Porém, a Marvel optou por não trazê-lo de volta por várias razões. Norton havia exigido reescrever o roteiro de O Incrível Hulk, algo que, para ser justo, tanto o diretor Lois Lederer quanto Kevin Feige também achou necessário. O problema foi que Norton continuou alterando o roteiro por conta própria durante as filmagens, o que gerou tensão com o diretor e o elenco. Quando a versão final deixou fora muitas de suas cenas, Norton ameaçou não promover o filme caso elas não fossem reinseridas. Após a separação, Feige criticou o ator, afirmando que ele sufocava o espírito colaborativo dos outros criadores da Marvel. Sem um ator para viver Bruce Banner, Penn reescreveu o roteiro para que o cientista quase não aparecesse, deixando espaço apenas para cenas com o Hulk, incluindo uma em que ele sai em fúria em Nova York. Isso se conectava ao final de O Incrível Hulk, que Lederer deixou ambíguo justamente para abrir a possibilidade de o Hulk se tornar o vilão de Os Vingadores. Eventualmente, Norton foi substituído por Mark Ruffalo, o que exigiu que os cineastas redesenhassem o visual do Hulk para se parecer mais com o ator, e dessa vez, com Ruffalo fazendo captura de movimentos. Quando Joss Whedon assumiu a direção e leu o roteiro de Penn, foi bastante crítico e disse a Kevin Feige que queria descartá-lo completamente, começando outro do zero. Feige concordou, apenas exigindo que a estrutura básica fosse mantida e que Loki fosse o vilão principal. Ainda assim, Penn recebeu crédito pelo roteiro, o que rendeu discussões, já que Whedon não quis colaborar com ele.
Bem, chegou a declarar que perdeu bilhões em bônus por conta desse crédito dividido. Vale destacar que Os Vingadores começou a ser produzido antes mesmo do lançamento de Thor e Capitão América. Enquanto O Homem de Ferro foi um enorme sucesso, o Incrível Hulk de Edward Norton não empolgou tanto, o que levou Robert Downey Jr. a pressionar o Whedon para fazer de Tony Stark o protagonista central do time. E inicialmente, o diretor até tentou, planejando abrir o filme com uma batalha do Homem de Ferro contra um vilão, mas logo percebeu que a trama funcionaria melhor como um conjunto, comparando cada herói a um braço de um povo. Whedon também se preocupava que Loki, sozinho, não fosse uma ameaça grande o suficiente para enfrentar os heróis mais poderosos da Terra, acreditando que o público poderia achar que os heróis estavam batendo em alguém mais fraco. Isso o levou a escrever uma versão do filme em que Ezekiel Stane, filho de Obadiah Stane, seria um vilão adicional que ajudaria Loki a abrir o portal, buscando vingança pela morte do pai. Porém, quando Kevin Feige leu essa ideia, sua resposta foi um categórico não. Durante Homem de Ferro 2, o papel de Viúva Negra foi inicialmente oferecido a Emily Blunt. No entanto, ela precisou recusar porque tinha um contrato obrigatório para estrelar As Viagens de Gulliver. Assim, Scarlett Johansson assumiu o papel. Ainda assim, havia o risco de que sua agenda entrasse em conflito com as filmagens de Os Vingadores, o que fez Whedon, inicialmente, cortar a personagem do roteiro e substituí-la pela Vespa, que nos quadrinhos sempre foi uma integrante essencial da equipe. Diferente dos outros heróis que já tinham sido apresentados em filmes anteriores, a Vespa faria sua estreia diretamente em Os Vingadores. Isso exigiria mais tempo de tela para explicar sua origem, poderes e ainda dar espaço para um arco narrativo convincente, o que teria comprometido o desenvolvimento dos outros personagens. O próprio Whedon mais tarde admitiu que acabou se empolgando e reescreveu o filme em torno da Vespa, chegando até a querer Zooey Deschanel no papel. O vice-presidente dos estúdios Marvel, Jeremy Letcham, chegou a comentar que a Vespa era o personagem mais engraçado do roteiro e estava muito bem escrito, mas quando os conflitos de agenda de Johansson foram resolvidos, Whedon precisou reescrever novamente, recolocando a Viúva Negra no filme. Já o Gavião Arqueiro, que havia aparecido brevemente em Thor, ainda não tinha uma versão bem definida para o cinema. Por isso, Whedon escreveu um passado detalhado para o personagem. Contudo, ele também percebeu que não havia tempo para explorar isto. Nos rascunhos de Zack Penn, por exemplo, era Clint Barton e não Natasha quem seria capturado e interrogado no início do filme. Além disso, na versão inicial de Whedon, Barton chegaria a ser mostrado como um ex-artista de circo manipulado por criminosos, mas tudo isso acabou sendo descartado. No clímax do filme, depois de o Homem de Ferro cair inconsciente de volta à Terra, a cena original mostrava Tony Stark acordando e perguntando: qual é o próximo passo? Porém, no dia da gravação, Robert Downey Jr. achou a fala sem graça e pediu ao Whedon que fosse mais espirituoso. Foi então que o Whedon se lembrou de uma audição de Nicholas Brandon para a série Buffy a Caça-Vampiros, que após terminar a série, o ator brincou. A piada divertiu tanto o Whedon que ele a entregou a Downey, que improvisou a fala no final de Os Vingadores. Mais tarde, Whedon pensou que seria ainda mais engraçado mostrar a equipe de fato comendo no restaurante. Por isso, inseriu esse alimento no cenário da batalha final e depois da estreia mundial, reuniu o elenco para gravar a cena pós-créditos em que todos aparecem exaustos no restaurante. O detalhe curioso é que Chris Evans já havia deixado a barba crescer para seu papel em Expresso do Amanhã. Para disfarçar, colocaram nele uma prótese de queixo, o que o impedia de comer. Por isso, na cena, Evans está com a mão cobrindo o rosto. Outra cena pós-créditos cogitada mostraria a chegada de Rhodes na máquina de combate em Nova York, apenas para descobrir que a batalha já havia terminado. Além disso, o primeiro corte do filme era bem mais longo e incluía diferenças marcantes. Por exemplo, Nick Fury e o Conselho de Segurança Mundial foram filmados inicialmente de maneira clara, mas, segundo Whedon, os atores pareciam mais apresentadores de telejornal do que líderes políticos. Ele queria que fossem pessoas bem intencionadas, mas equivocadas. Depois percebeu que não funcionava e refez as cenas, colocando-os na sombra, com telas gigantes e opressivas, reforçando sua aura de antagonistas. O Capitão América também tinha várias cenas extras, que destacavam suas dificuldades de adaptação ao presente. Essas cenas seriam deixadas de lado, mas o tema voltaria a ser explorado em Capitão América: O Soldado Invernal. Whedon ainda queria humanizar a batalha final, mostrando o ponto de vista de pessoas comuns. Por isso, gravou cenas com uma garçonete que havia aparecido servindo Steve Rogers. Além de momentos com um policial que recebia de Rogers uma arma Chitauri para se defender.
No entanto, depois percebeu que o público não estava tão interessado nessas histórias paralelas, preferindo acompanhar a ação dos heróis. Olhando aí em retrospectiva, é difícil dimensionar o tamanho do risco que a Marvel correu com os Vingadores. O estúdio ainda era independente e antes de se arriscar nesse projeto grandioso, só havia lançado 2 filmes do Homem de Ferro e o Incrível Hulk. Os Vingadores entrou em produção antes mesmo de Capitão América e Thor chegarem aos cinemas. Se algum desses filmes tivesse fracassado, provavelmente a reunião dos heróis teria sido um desastre já em sua estreia. Até mesmo o roteirista original, Zack Penn, foi aconselhado a não falar publicamente sobre o filme, para evitar que um eventual fracasso prejudicasse sua carreira. Mas no fim, isso não aconteceu. Assim como os próprios Vingadores, o filme uniu pessoas extremamente talentosas que juntos fizeram dele um enorme sucesso.